Olá, eu sou a Every Leal, especialista em Soft Skills, e hoje eu estou aqui comemorando 5 meses do meu canal. 5 meses que eu estou vindo aqui toda semana compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi sobre Soft Skill. E eu queria hoje falar sobre a importância da Soft Skill. Quem me acompanha aqui já me ouviu falando sobre isso em algum outro momento, mas entre aquela reflexão que eu tinha feito da importância das soft skills e agora aconteceu uma pandemia e um isolamento social forçado. Isso mudou tudo, gente, tudo nesse cenário. Então, assim, quando eu comecei esse projeto, eu sabia que o termo soft skill iria causar alguma estranheza, porque ele ainda era um termo muito trabalhado dentro das universidades que já há algum tempo estão organizando seus currículos por competência e desenvolvendo nos professores a capacitação da metodologia ativa, justamente para desenvolver, né, as hard skills de forma diferenciada e também desenvolver algumas habilidades que eram de modificação de comportamento ou de aquisição de comportamento. Então, assim, esse é um movimento de 5, 6 anos mais ou menos, e que começou a formar os primeiros profissionais agora, em 2020, 2019. Os primeiros profissionais que foram impactados com essa nova metodologia, com esse novo sistema, essa nova forma de pensar dentro da universidade, eles estão saindo para o mercado agora, com um pouco dessa capacitação de soft skill. Só que eles estavam saindo para um mercado de trabalho que também não absorvia muito essa questão. Porque se a gente olhava para o mercado da área das startups, das empresas tecnológicas, sim, essas empresas elas já estavam com uma consciência da importância das soft skills no seu time e já selecionavam pensando nisso, né? E depois continuavam capacitando essas pessoas para elas desenvolverem cada vez mais suas soft skills. Mas esses alunos que saíram com essa nova formatação de ensino, de metodologia, eles estão saindo também para um mercado de empresas tradicionais, empresas que não estavam ainda trabalhando com tanta força essa questão da soft skill, nem no processo de seleção e nem no processo de capacitação, muito ainda por serem empresas mais engessadas, mais burocráticas, né? Ainda estarem num processo que também tinha um pouco da negação de trazer todos esses benefícios que, por exemplo, nós estamos vendo hoje do mundo tecnológico para a rotina, para o trabalho, né? Então, novas formas de trabalho, novas formas de se relacionar com seus funcionários, tudo isso que exigem soft skills e que desenvolvem soft skills. E aí vem uma pandemia, né? Vem um isolamento social forçado que obriga todo o mercado mundial a se reorganizar e que a resistência daquelas empresas mais tradicionais precisa ser automaticamente quebrada, porque o momento é de mudança rápida e que precisa ser feita. Essa semana eu li 2 artigos falando a respeito do impacto que esta crise está tendo na avaliação dos recursos humanos das empresas. Eu li uma das reportagens que indicava que as empresas avaliadas acreditavam que quase 80% dos seus CEOs não estavam capacitados para enfrentar essa situação, nem em termos de agilidade de aquisição de conhecimento digital e nem em termos de uma mudança tão rápida e tão radical, porque não tinham
algumas soft skills importantíssimas para esse processo. Então, gente, esse cenário, ele alterou automaticamente a importância das soft skills, totalmente. Dentro da educação, que é onde eu atuo, a gente teve um salto de pelo menos uns 3 anos. A Base Nacional do Currículo Comum, que foi implementada esse ano, é o primeiro currículo no Brasil trabalhado por competências e que tem essa pretensão de instalar o desenvolvimento de soft skills no ensino regular. Mas pensando que as escolas estão se adaptando e que ainda estão aprendendo como fazer isso, a gente só veria esse impacto daqui uns 3 anos, mais ou menos, né? Então, gente, a soft skill automaticamente ficou importante. A gente está vendo isso diariamente nas nossas casas, né? As crianças e os adolescentes precisando de algumas habilidades comportamentais essenciais para enfrentarem os estudos. Os professores precisando disso para poderem adequar todo aquele conteúdo que era para o presencial para um sistema de aula remota que a gente não sabe quando vai acabar. As famílias tendo que se adaptar com o home office, com a organização da casa. Uma mudança dessa, gente, impactou totalmente a avaliação das pessoas em relação aos seus comportamentos, porque elas começaram a se dar conta realmente da importância de alguns comportamentos, que talvez a situação externa não tivesse forçando ela a ter essa reflexão. Isso coloca hoje a soft skill não mais como uma diferenciação de mercado e muito menos como habilidades do futuro, que era como elas eram chamadas, habilidades do futuro, coisas que você precisaria ter para atuar profissionalmente num mundo futuro. Isso virou realidade agora, tá? E por que que eu tô contando tudo isso, gente, para vocês? Eu queria contar um pouquinho de como que eu cheguei aqui nesse processo de soft skill. Eu, na verdade, comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, sobre comportamento humano, quando eu mesma comecei a ter necessidade de desenvolver alguns comportamentos. Eu havia aberto uma empresa, tinha acabado de sair de um emprego de 10 anos, onde eu tinha muita experiência de gestão e de marketing, e resolvi não, fui demitida e me coloquei numa situação em que eu ia assumir um projeto que eu já estava fazendo, que era o da fotografia. Só que eu rapidamente vi que eu não tinha nenhum comportamento de uma empreendedora. Eu me achava super empreendedora na empresa e eu vi que a coisa não era bem daquele jeito. E aí eu fui procurar esse processo de me desenvolver pessoalmente, porque eu, acima de tudo, sou uma pessoa muito prática, entendeu? Eu não tenho isso, então eu vou resolver isso, eu vou estudar sobre isso e eu vou resolver isso. E aí eu fui estudar sobre isso e comecei a estudar para me resolver. Ao longo desse período, eu me envolvi com um grupo de mães empreendedoras, né? Eu comecei a construir uma rede dentro dessa coisa do empreender, de conversar com outras pessoas. Eu frequentava muito curso, muita palestra, comecei a montar uma rede e comecei a me aproximar de um coletivo de mães empreendedoras, aonde eu comecei a compartilhar tudo isso que eu estava aprendendo a respeito de comportamento empreendedor. E assim eu comecei a desenvolver metodologias para passar aquilo que eu estava aprendendo e que eu estava aplicando em mim, mas aí desenvolver metodologias para aplicar em outras pessoas, para ajudar outras pessoas a se desenvolverem, como eu estava vendo em mim o desenvolvimento. Aí logo depois eu mergulhei num trabalho totalmente home office por 4 anos, que foi quando eu tive uma empresa dentro de casa com o meu ex-marido, uma empresa que tinha um faturamento muito legal, que atende até hoje grandes empresas e que a gente administrava e gerenciava
na sala da nossa casa. Esses 4 anos foram o aprendizado decisivo que eu precisava para que eu desenvolvesse definitivamente as soft skills que eu estava buscando lá quando comecei a estudar sobre isso. Nesse ínterim, eu voltei para a universidade e quando eu voltei para a universidade, eu voltei nessa situação de currículos por competência, de desenvolvimento do ensino por metodologia ativa e a gente tendo que trabalhar as soft skills dos nossos alunos. Eu, particularmente, leciono 3 disciplinas que é puramente, não puramente, mas que tem muita coisa de soft skill, que é criatividade, que é totalmente soft skill, que é gestão de carreira, onde eu faço o processo de desenvolver as soft skills para que eles possam ir para o mercado de trabalho, e empreendedorismo, que é onde eu trabalho o desenvolvimento do comportamento empreendedor. Então, eu comecei a estudar a fundo sobre o assunto, que aí nesse momento já começou a ser chamado de soft skill. Eu comecei a estudar a fundo, né, desde 2016 e aplicar as metodologias nestas turmas, 4 anos de relatórios que eu tenho acumulado a respeito da mudança dos comportamentos. E aí, por conta disso, por conta desses resultados que eu vinha tendo em sala de aula, eu resolvi começar esse projeto, que hoje está completando 5 meses, e que, por que eu expliquei tudo isso, né? De que a soft skill é agora e do porquê que eu cheguei até aqui. Para contar para vocês que eu estou ampliando o meu processo, o meu projeto, eu comecei a ser chamada muito para falar sobre esse assunto, então eu estou vendo que há uma necessidade nesse momento e eu tinha alguns projetos que eram para ser desenvolvidos mais para frente que eu resolvi adiantar. Então hoje eu estou lançando para vocês o meu Instagram, que vai ter conteúdo lá semanal, né? Eu ainda não sei, vou adequar minha rotina a isso, porque o projeto está andando mais rápido do que eu estou me adequando, mas tudo bem, nós estamos indo. Então, eu vou abrir esse Instagram para conversar diretamente. Eu tenho o meu Instagram pessoal, que eu particularmente tenho um apego a ele, eu não gostaria de transformar ele num Instagram profissional, então estou abrindo uma nova conta. Eu espero que você me acompanhe lá também e eu vou compartilhar conteúdo, vou compartilhar metodologias, exercícios, vou responder dúvida, vou dar dica, enfim. Eu vou fazer o máximo que eu puder lá para falar sobre soft skill com vocês. Eu agradeço a todo mundo que tem me apoiado nesse projeto, nesse trabalho. Eu espero que vocês continuem me acompanhando. Eu estou aqui toda quarta falando de soft skill.